pois Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus, pois Ele continua sendo bom. E Ele continua, pois Ele continua. Pois Ele continua. E um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. E um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, pois Ele continua sendo bom, pois Ele continua sendo Deus, pois Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, pois Ele continua sendo bom, pois Ele continua sendo Deus, pois Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, pois Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, pois Ele continua sendo bom, e Ele continua. Em todo tempo Deus é bom, 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 em todo tempo Deus é bom. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Pois Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Pois Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua maravilhosa obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu vieste a este mundo e
morreu naquela cruz por mim e por cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado, ó Deus, pelo teu maravilhoso amor, pela minha vida e pela vida de cada um. Pai, fala com nós nesta hora, por meio desse compartilhar, por meio dessas perguntas, dessas respostas, Pai, que a tua palavra, ó Deus, venha ser ministrada ao meu coração e ao coração de cada jovem aqui. Assim eu oro, peço, assim eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem ficar à vontade. Muito bem. Pastor Clayton, Prof. Marivete, podem vir à frente. Gostaria de apresentá-los. Pastor Clayton, ele é diretor da Faculdade Batista em Juí, a faculdade onde eu estudei. Prof. Marivete também é prof lá. Então, um casal, ela doutora em Antigo Testamento, Pastor Clayton doutor em Novo Testamento, né? Pastor Clayton e Prof. Marivete também são professores na FABAPAR, né? Na FABAPAR, e o pastor no Rio de Janeiro também, no mestrado lá, né? Ok. Então, o pastor Clayton, a especialização dele é o Novo Testamento, Prof. Marivete, especialização no Antigo Testamento, e os dois vão estar procurando responder para nós algumas perguntas, questionamentos, dúvidas, e lembrando sempre que aqui não é um debate onde um ganha e outro perde, mas é um culto. A gente está aprendendo, tirando dúvidas, e que Deus possa falar e ministrar o nosso coração esta noite, sanando muitas de nossas dúvidas talvez. Então, que o Senhor use grandemente a vida de vocês, e é uma bênção poderem estar conosco aqui. A gente fica muito feliz com terem aceitado o convite de estarem conosco aqui. Queria estar orando pela vida de vocês mais uma vez e convidar todos vocês a estarem orando também. Deus, te louvo e te agradeço pela vida do pastor Clayton, da Prof. Marivete. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite para ministrarem aos nossos corações a Tua palavra de uma maneira diferente, uma maneira dinâmica. Ó Deus, lembrando que em todo momento é a Tua palavra que está sendo falada, que o Senhor possa, por meio da boca deles, sanar nossas dúvidas, nossos questionamentos, e possamos sair daqui, esta noite, edificados com o poder da Tua palavra. Assim eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem ficar à vontade. Para vocês. Muito bem, como é que vai funcionar? Várias pessoas já preencheram ali na entrada suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, e algumas outras enviaram pelo Face da UJ, enviaram pelo meu Face ou enviaram por e-mail. E eu vou começar com essas perguntas, fazendo aos dois, e aos dois que eu dizer assim, vocês decidem quem quer responder, o pastor Clayton, o Prof. Marivete, vocês decidem ali qual dos dois vai querer responder, ou daqui a pouco um pode complementar o outro. Uma orientação, em algum momento de repente você queira tirar a dúvida ali sobre uma das perguntas, tudo bem, no entanto vai ser limitado o tempo e vai ser uma coisinha, vai e volta e acaba, porque se você ficar indo e voltando, daqui a pouco a gente vai até as 3 da manhã, né? Então, para ser mais objetivo e poder administrar várias perguntas. Então, vou começar com algumas que enviaram pelo e-mail. Algumas bombas que eu não saberia responder. Então, vamos à primeira ali. Como batistas e pelos ensinos da Reforma Protestante, sempre estudamos e aprendemos que a justificação é pela fé. Porém, a nova perspectiva sobre Paulo, NPP, afirma que na teologia paulina a justificação não seria pela fé. Afinal, é ou não é pela fé? Como refutar a hermenêutica usada pela NPP? Em primeiro lugar, boa noite a todos. E é um privilégio poder estar com vocês aqui durante esse tempo e poder tentar responder algumas coisas, algumas dúvidas. A gente deu uma olhada rápida nas perguntas que foram feitas aí, muito boas. Eu acho que vai ser um espaço bem interessante. Não significa que
todas elas vão ser respondidas, tá, Vinícius? Vamos deixar isso claro desde o início, né? Tem boas perguntas, as respostas eu não faço nem ideia como é que vai ser. Um pastor que eu ouvi um tempo atrás disse assim: pergunte o que quiser e eu vou responder o que eu quiser, né? Nem tudo a gente vai conseguir resolver 100%, mas é um privilégio poder estar com vocês e essa iniciativa de tirar essas dúvidas, isso é muito bom. NPP, essa sigla, né? NPP, né? Nova Perspectiva sobre Paulo, né? A gente fez um trato mais ou menos assim: o que cair da metade da Bíblia para frente, que é Novo Testamento, é comigo, né? O que cair dali para trás é com a Marivete, com a parte dela, né? Que é a parte que cada um de nós estudou e se preparou mais. Fico surpreso de que alguém tenha feito a pergunta sobre nova perspectiva de Paulo, né? A gente tem lecionado em cursos de graduação e de mestrados, e às vezes lá no mestrado você menciona isso e tem gente que nem faz ideia do que se trata, né? Então, não sei quem leu sobre isso, quem fez essa pergunta, mas é uma pergunta muito boa. Lá pelos idos de 1982, 83, surgiram uns doidos por aí, questionando um pouco aquela questão que vem desde a Reforma, Lutero, Calvino e demais reformadores, que é central para a gente, que é a questão da justificação pela fé. Nós somos salvos não pelas obras, mas somos salvos pela obra que Jesus Cristo fez, né? Então, pela graça de Deus, e nós acessamos isso através da fé. E aí, James Dunn, Sanders e outros camaradas aí na década de 80 começaram a questionar isso, dizendo assim: olha, se a gente lê direito Paulo, não foi exatamente isso que ele disse. Ele estava escrevendo contra um pano de fundo judaico e não sei o quê. Então, eles tentam questionar isso um pouquinho. Isso já foi, embora isso ainda esteja aparecendo aí no nosso meio, mas já foi mais ou menos refutado por alguns autores, inclusive aqui no Brasil, Augusto Nicodemos Lopes e essa turma aí andou já demonstrando que não é por aí. Eu acho que está muito claro, porque qual é a ideia que esse grupo dessa nova perspectiva tem? O que Paulo queria fazer é que os judeus voltassem ao pacto da antiga aliança, né, aquilo que estava colocado, e nada da nova obra que Jesus fez, né? Mas quando você lê Paulo do início ao final, é difícil você querer aceitar de que ele queira um retorno lá ao judaísmo. Muito pelo contrário, né? Ele vai criticar, né, a postura farisaica do judaísmo e vai deixar claro: o justo viverá pela fé, né? Que é justamente o que na Reforma, né, 1500 e pouco, foi o que ajudou a colocar a igreja nos trilhos de novo, né? Porque até ali, durante todo aquele período de idade das trevas, né, que é chamado, a igreja esteve afastado, esteve envolvido com a questão das obras, ou acreditava que a salvação era pelas obras, e ali justamente os reformadores disseram assim: calma lá, na Bíblia não está assim, Paulo não pregou isso, ele pregou a justificação pela graça de Deus, mediante a fé, e isso que levou a igreja de novo a um alinhamento, vamos dizer assim. E agora em 1980 os caras, não, acho que Paulo não estava dizendo isso. Eu acho muito estranho, e isso já está sendo refutado aí pelos autores. Muito bem. Próxima. A quantidade de almas, seres humanos, todos no universo, já foi criada, ou cada novo nascimento é criado uma nova alma? Aí tem algumas opções. Se essa alma já existia, então a pergunta é: aonde e em que estado essa alma se encontra antes de nascer, considerando que não admitimos a doutrina do sono da alma, mesmo que essa doutrina se refira à vida após a morte? Seria o mesmo raciocínio: antes da criança nascer, sua alma estaria dormindo. Alguns falam que o mundo foi criado igual a uma engrenagem automática, então essas almas seriam criadas automaticamente ao longo do tempo. Seria isso? B. Se essa alma não existia, quem é que cria? O ser humano? Mas como conciliar essa ideia com a que apenas Deus é o Criador? Estaria nas mãos dos homens a decisão de criar ou não uma nova alma ao se multiplicarem? E C. Se essa alma não existia e é Deus que a cria toda vez que nasce uma criança, essa alma Deus a cria já com o pecado,
com a natureza pecaminosa ou as crianças nascem sem pecado? Várias perguntas em uma. É tipo a pergunta de vestibular ou de ENAD, né? Múltipla escolha, né? Você se vira nos 30 agora, né? Origem da alma. Esse é um assunto bem interessante. Quando você olha a teologia sistemática, que tenta sistematizar isso, primeiro que não há nenhum lugar na Bíblia que diga assim, a alma vem desse lugar e é criada no dia X. Não tem uma, vamos dizer assim, diretamente e objetivamente dizendo isso. Os teólogos vão dividir ou tentar esclarecer através de 3 teorias quanto à origem da alma. Uma delas é o pré-existencialismo, que diria o seguinte: Deus, lá no início, criou todas as almas, afinal de contas, depois ele vai ter que descansar da sua criação, então ele criou todas as almas que ele sabia que seriam necessárias durante toda a história, né? Esse é o pré-existencialismo. Então, todas as almas já existem antes. Devem estar numa câmara fria celestial, alguma coisa do gênero, né? Que resolveria uma questão, que é a questão de que Deus agora está descansando da sua criação, né? E não precisa todo dia estar criando uma alma nova. A segunda teoria é do criacionismo. Nada a ver com criacionismo versus evolução, não isso, mas dentro da origem da alma. Pré-existencialismo, criacionismo, onde Deus, então, cada momento em que nasce uma criança, ou quando é gerada uma criança, é difícil até dizer em que momento, né? Mas naquele momento Deus vai dizer, opa, vou ter que levantar mais cedo hoje e criar uma alma, porque um homem e uma mulher resolveram fazer uma criança lá, né? Então, essa possibilidade também, só que ela cria um probleminha que é o seguinte. Então, nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, nascemos com uma natureza pecaminosa, não com pecado, mas com essa tendência ao mal. Então, se Deus cada vez cria essa alma, Ele está criando uma alma já com tendência ao pecado, mas que, né, quase uma incompetência, né, na hora da criação, criar uma alma com tendência ao pecado, né? E aí tem uma terceira teoria, que é chamada isso, e nessa Deus não descansaria, porque Ele teria que estar todo dia vigiando, né, para, opa, tem que criar mais uma, né, e não é mais uma, são milhares né, a cada dia, né? E a outra é chamada de traducionismo. Os nomes são meio complicados, mas guarda a ideia, não precisa guardar o nome, né? O traducionismo diz o seguinte: assim como Deus criou no ser humano a possibilidade de 2 corpos gerarem um novo corpo, né, entre a junção do homem e da mulher, junto nesse processo estaria a geração de uma nova alma. Então, seria quase automático, vai gerar um novo corpo, não existe um corpo sem alma, então naquele momento precisa uma alma ali também. Isso dá ao ser humano a capacidade de criar uma alma, alguma coisa assim? Bom, o ser humano, pela junção do homem e da mulher, tem a capacidade de criar um corpo, né? Por que nesse mesmo processo não pode vir a alma também? É óbvio que por trás disso, Deus está. Se Deus disser assim, não, aqui não vai nascer, pronto, acabou, né? Mas Deus cria mecanismos durante a criação e durante a história, de que algumas coisas, não vou dizer automaticamente, mas naturalmente funcionem. Deus não precisa estar todo dia assim, hoje eu tenho que criar chuva, né? Ele fez um mecanismo, né, que a água do mar vai, como é que chama, evaporar, né? Vai formar nuvens que vão vir para a terra, vão chover, vai cair no rio, vai para o mar e o processo vai indo, né? Ele não precisa estar todo dia criando a chuva. É óbvio que Deus está por trás de tudo isso, e se Ele não disser assim, eu vou manter esse processo, Ele trava tudo, né? Mas Deus não precisa estar constantemente criando de novo o processo. Então, essa seria uma possibilidade e resolveria uma questão ainda, que é essa questão da natureza pecaminosa. Então, por que nós temos uma natureza pecaminosa? Porque o meu pai e a minha mãe tinham uma natureza pecaminosa, né? Então, a minha alma foi criada por conta dessa continuidade, logo, a pessoa também tem essa natureza pecaminosa, né? E Deus pode descansar, né, no 7º dia sem precisar resolver.
Não sei, o senhor tinha levantado ali. Pode ser no meio. Eu não sei se, Vinícius, como é que é a rotina aí. Vocês estão pegando só coisa básica para começar, né? Isso é legal, né? Existe diferença entre alma e espírito, né? Talvez ali está a questão, porque o espírito volta a Deus que o deu, né? A diferenciação entre alma e espírito na Bíblia é um novelo de lã assim, bem enrolados, né? Tem horas que parece que é a mesma coisa, porque elas são usadas simultaneamente ou intercambiavelmente. Tem horas que diz, não, alma é uma coisa, espírito é outra. Aí vem toda aquela discussão, somos dicotomistas, né? Temos corpo e mais um elemento imaterial, ou somos tricotomistas, temos corpo, alma e espírito, né? Eu acho que se nós aceitarmos que nós, mesmo que isso de forma mais ou menos natural aconteça, o surgimento ali de um novo corpo, de uma nova alma, mas que mesmo assim, lá por trás, quem está garantindo esse processo é Deus, eu acho que eu vou dizer assim que, bom, Deus deu e agora Ele vai voltar, ele fica compreensível ali, né? A ideia de pré-existencialismo, ela é um pouquinho complicada, de dizer que a alma é pré-existente, porque a pergunta vai ser, e aonde ela estava antes? E Deus criou ela lá atrás já com a natureza pecaminosa? Fica complicado. E a outra coisa, dali para uma ideia de reencarnação, é um pulinho só. E eu conheço alguns teólogos, Russell Norman Champlin, é um teólogo bastante conhecido, ele tem 3 grandes obras, Antigo Testamento interpretado, Novo Testamento interpretado, Enciclopédia de Bíblia e Teologia, e ele é pré-existencialista quanto à alma. E é vamos dizer assim, dali até dizer assim, reencarnação e não sei o que mais, é um pulinho só. Então eu teria dificuldade com essa questão de que as almas pré-existem. Trocando de pergunta, indo para a Prof. Marivete, que é antigo agora. Qual o motivo da criação da árvore do conhecimento do bem e do mal? Boa noite. Também quero agradecer o convite e poder estar aqui, né, com vocês aqui nesse momento. Quando a gente estuda Antigo Testamento, uma das partes mais difíceis que eu considero de ser interpretada é Gênesis. O início, principalmente os primeiros capítulos. Porque realmente quando a gente vê o início, a gente não tem resposta para tudo. Ficam muitas coisas, um ponto de interrogação, né? Mas quando a gente vê a questão do conhecimento aí da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:17 é isso, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É isso? Existem alguns autores que vão falar que essas 2 árvores teriam relação com 2 mortes, morte física e morte espiritual, tá? Mas a gente não tem muitos comentaristas, muitas coisas que venham a falar especificamente dessas 2 árvores. Quando a gente olha no original, no hebraico, o termo é simplesmente árvore mesmo, etz, que está lá no original, né? E não dá margem para muita interpretação. Então, uma possibilidade que estaria ligado às 2 mortes do ser humano, né? Mas não, a gente não pode afirmar isso categoricamente, né? Então, seria uma simbologia, algo simbólico para as 2 mortes. Prosseguindo,
Como e qual é a base bíblica para a salvação de crianças que morreram, ainda bebês, e de pessoas com deficiência mental severa? Como fica neste caso a questão de que a salvação é pela graça mediante a fé, considerando que a fé é um dom de Deus? Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou passar essa parte. Quando entra em salvação, a gente lida mais com o Novo Testamento, porque a concepção de salvação no Antigo Testamento, ela não tem a concepção que nós temos hoje de salvação. Quando a gente lê o Antigo Testamento, o que é salvação? É livramento de alguma desgraça física. Então, eu vejo que as perguntas que vocês fizeram estão mais ligadas à questão da salvação da alma. Então, nessa parte, eu vou passar para o meu esposo. Mas salvação no Antigo Testamento, ela não tem ligação com salvação da alma. Quando o povo buscava salvação, eles estavam buscando o livramento de algum mal físico. A concepção de salvação de alma no Antigo Testamento, ela praticamente inexiste. A gente colocar essa carga em cima do povo do Antigo Testamento, eu acho algo até desleal, porque o povo não tinha a revelação que nós temos. Mesmo quando a gente vê os profetas, né, eles trazendo palavras aí que a gente interpreta à luz do Novo Testamento, ligadas à questão da salvação, então a gente não dá para dizer que eles tinham concepção de salvação aos nossos moldes. Mas o que eu acho, olhando quando a gente fala em salvação de crianças, é que a Bíblia não se preocupa em falar sobre isso. Nem o próprio Cristo vai preocupar-se em falar sobre salvação de criança. Ele simplesmente vai dizer que a gente tem que ser como crianças. Então, acho que aí já dá um link para a gente pensar em como acontece a salvação das crianças, né? Então, Jesus não se preocupa em dizer como a criança tem que ser salva. Ele diz que a gente tem que ser igual, devemos ser iguais às crianças. A pergunta era tanto de crianças quanto uma situação de uma pessoa com deficiência mental, né? Ah, sim. Eu tenho dito de vez em quando, ainda bem que lá no final das contas não vai ser a gente que vai julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque a gente ia fazer tanta bobagem nessa hora, né? E Deus sabe como é que esse negócio vai ser resolvido. Mas uma criança que não tem consciência da sua situação, que não tem consciência de certo ou errado, assim como, e aí vem o segundo caso, de uma pessoa com uma necessidade especial, um deficiente mental. Ele não sabe discernir, eu deveria, né, ter feito isso e não ter feito aquilo, né? Acho que tem um texto em Romanos, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Eu acho que essas situações, elas estão, eu creio que estão debaixo da graça de Deus. Enquanto a criança não tem uma idade mental em condições de discernir alguma coisa, isso está debaixo da graça de Deus. A pergunta era, mas como é que fica então que a salvação é pela graça mediante a fé? Mas como é que eu vou querer que um bebê de 2 meses, né, exerça fé em alguma coisa? Não tem como exigir isso. É por conta desse conceito que, por exemplo, a Igreja Católica faz o batismo infantil e se tiver lá no hospital, não se sabe se sobrevive ou não, chama alguém, faz o batismo imediato, porque no conceito deles a salvação é através dos sacramentos, né? Tem que fazer imediato para garantir a salvação. Eu acho que tudo isso está debaixo da graça de Deus. Chega uma altura em que se tem consciência e que se pode discernir ou tomar uma decisão, aí já entra o processo da graça mediante a fé. Aí talvez alguém poderia perguntar, e qual a idade para isso? Aí complica, né? Até porque o desenvolvimento humano é diferente de pessoa para pessoa, né? Tem crianças que com 4, 5 anos são espertas muito mais do que alguns adultos, né? Tem crianças que com 10, 12 anos ainda estão lá, né? Então é difícil dizer, digamos assim, a partir desse momento, daquele momento, né? Mas enquanto numa situação que não tem consciência e discernimento de certo e errado, eu diria que isso está debaixo da graça de Deus. A Bíblia não é tão, digamos assim, não tem nenhum versículo que diz, e quanto às crianças funciona, né, A, B, C, D, esses são os itens. Não tem, né? Então nós temos algumas questões genéricas que a gente tem que tentar achar o meio campo aí. Ok.
uma dúvida de alguém que olhou o canal Novo Tempo. Levíticos 11 fala sobre animais impuros e depois em Deuteronômio 14 novamente repete. Vem a dúvida, como ou não como carne de porco? Devo comer ou não carne de porco? Quando a gente lê Antigo Testamento, uma coisa importante é a gente pensar em regras de hermenêutica, regras de interpretação. Olhar o contexto, o propósito do livro, né? Qual a razão desse livro ter sido escrito. E quando a gente vai para Levítico, a gente precisa lembrar-se de algo. Levítico, num primeiro momento, ele era um manual para os sacerdotes. Então, era um manual que os sacerdotes deveriam conhecer com a finalidade de levar o povo a santificar-se. Esse era o contexto da época. E tem muitas leis no livro de Levíticos que elas são estranhas à nossa sociedade, à nossa realidade, porque para o leitor moderno são coisas incabíveis. Para que isso? E o que está por detrás do livro de Levíticos é a questão do amor de Deus, cuidando e zelando do seu povo, através de higiene, da alimentação. Então, o povo vivia numa terra diferente, né, desértica. Então, eles tinham que ter alguns cuidados para a própria saúde do povo. Né? Tem leis com relação ao mofo e ficar isolado, sangue, são várias coisas assim. Além dessa questão da higiene, cuidado com o próprio físico do ser humano, também existiam algumas questões ligadas a rituais pagãos. Então, às vezes, o que acontecia? O povo era proibido de comer determinadas coisas, porque isso também estava ligado a rituais do povo cananita. Então, Deus dizia, não façam isso, porque assim vocês vão mostrar que vocês são santos. A ideia de que vocês são separados. Vocês não fazem o que os outros fazem. Vocês não comem o que os outros comem e oferecem aos seus deuses. Então, o que está por detrás, a motivação de obedecer todas essas leis era mostrar-se um povo diferente. Então, eu não vejo problema de comer carne de porco hoje, porque, de novo, o contexto aqui era outro momento histórico, outra realidade. Estava bom hoje. De porco. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Eu também não perderia uma costelinha de porco por nada, né? Mas tudo bem, né? Resgatar um texto aqui do Novo Testamento que possa ajudar nisso. Lembram Atos 10? Quando Pedro deve ir e pregar ao Cornélio, né? E Pedro era judeu, Cornélio gentil, e aí o judeu começa a se torcer, né? E como assim eu vou ir falar para um gentil? Não posso. E aí ele tem aquela visão do lençol que desce com os animais, e aí uma série de animais que no contexto judaico eram impuros para eles, ou seja, não pode. E Deus, para preparar o Pedro para aquilo que viria depois, dá para ele aquela visão onde a ordem é mata e come. E o Pedrão, né, todo cheio dos, vamos dizer assim, dos rituais, e conhecia isso muito bem, disse, não, nem pensar, não posso. Mata e come. Não, não vou. Mata e come. O que Deus, como é que é a expressão lá? Não chame impuro ao que Deus purificou. Eu acho que esse texto ele é interessante dentro, ou contrastando com esse pano de fundo do Antigo Testamento, onde era específico um povo, eles tinham uma série de leis cerimoniais que nós não temos mais hoje, né? E no Novo Testamento várias dessas coisas são, algumas coisas são renovadas e por isso elas valem para nós hoje como igreja. Algumas não são renovadas e algumas são inclusive anuladas, né? Então nós temos que acompanhar essa, se poderia chamar de revelação progressiva. Então eu não tenho crise nenhuma, né, dessa questão de carne. E é bom uma carne suína, hein? Bem preparada. Muito bem.
Exatamente, também pode ser acrescido. Sim. Está valendo. Bem lembrado. Muito bem. O que é Logos, Rema e a implicação na Trindade de Deus? Logos e Rema, né? Que esse negócio já tem dado confusão, né? São dois termos gregos onde normalmente, eu não vou dizer corretamente, mas normalmente são associados como se Logos fosse a palavra escrita, registrada de Deus, enquanto Rema é a ordem, né, a palavra viva, a vontade de Deus, sei lá o que se poderia colocar tudo, né? Tentam colocar dessa forma, mas quando se estuda lá os textos gregos, coisas assim, elas são basicamente intercambiáveis e os textos gregos não fazem essa diferenciação, né? Deixa eu mostrar um exemplo apenas. 1 Pedro 1:23. Só abrir um pouquinho aqui. 1 Pedro 1:23. Fugiu Pedro daqui. Diz assim, não, 2 Pedro. Também não. Não, está certo, eu que estava olhando no capítulo 2, e óbvio que não vou achar, né? 1 Pedro 1:23-25. Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Palavra aqui, né, estaria se referindo a isso. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pela lógica do pessoal que tenta fazer essa diferenciação aqui, no primeiro momento, quando diz assim, que fomos salvos por meio da palavra de Deus viva e permanente, né? Bom, aqui, logicamente, estaria um rema, né? Aquela questão da palavra viva, da palavra, né? E depois lá, quando diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, seria o quê? A palavra registrada, a palavra, né, o Logos. Só que quando você vai para o original, é exatamente o contrário nesse texto. Onde se esperaria um Logos, tem Rema, onde se esperaria um Rema, tem Logos, né? Então, na minha concepção, não há uma diferenciação entre esses termos, né? Se tenta fazer isso, mas já vi aí Russell Shedd e outros dizendo assim, isso, vamos assim, tecnicamente não dá para fazer. É muito interessante ver, não sei se me permite fazer uma ponte aqui, a associação do termo Logos. Rema é pouquíssimo conhecido, a não ser nessa conjectura aí, né? Mas Logos fica muito interessante, né? Especialmente quando se joga ela no contexto que é atribuído a Jesus, quando diz que no princípio era o Logos, ele é o Logos, né? O Logos estava com Deus e o Logos era Deus, né? Posso fazer uma pontezinha aqui para explicar a ideia do Logos, né? Eu fiz um curso de filosofia também, e ali o meu TCC foi sobre o Logos de Heráclito. Heráclito é um filósofo lá mais ou menos no ano 500 a.C., vivia em Éfeso, e ele tinha umas ideias muito doidas, como quase todos os filósofos, né? E ele dizia que o mundo é um caos, é uma mudança constante, né? É dele aquela frase, nós nunca descemos 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez que descemos, o rio já não é mais o mesmo, porque ele passou, e nós já não somos mais o mesmo, porque mudamos também, né? Hoje a gente diria assim, nós nunca entramos 2 vezes na mesma loja de celular, né? Porque na segunda vez os celulares já são outros e a gente também já mudou, né? Mas ele disse assim, o mundo é uma mudança constante, a tal ponto que esse negócio vira um caos. E para isso será necessário um Logos ordenador. Essa era a ideia doida que ele tinha, né?
O mundo está uma bagunça e precisa de um logos ordenador que vai botar ordem no mundo. Heráclito, que vivia em Éfeso mais ou menos 500 a.C. Lá pelo ano 80 e alguma coisa depois de Cristo, quem está em Éfeso? João, presbítero João. E ele escreve para as pessoas daquele lugar, do mesmo lugar, Éfeso. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele tem o conceito de Heráclito? Não. Mas ele usa a mentalidade, né, o que eles têm lá, a linguagem que eles têm lá, porque os efésios esperavam isso. Ele dizia assim: deixa eu apresentar para vocês quem é que pode botar a ordem no mundo, né? E aí ele apresenta o Logos, e esse Logos não é uma coisa, né, mística, não sei o que. Esse Logos se fez carne, né, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos sua graça, né, cheia de verdade. Evangelho de João é uma maravilha, né? O camarada se converte, primeira coisa que a gente joga para ele, né, esse evangelho, e aí o cara começa a ler, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? O cara já fugiu da aula de língua portuguesa lá, de gramática, agora dá de cara com um texto desses, né? Mas é fantástico quando você olha o que está por trás dele, né, associando Jesus a esse Logos, né? Então, só fechando a ponte aqui, dá para fazer. Muito bem. Indo para a Prof. Marivete. Se Deus é onisciente, por que ele se arrepende da sua própria criação? Gênesis 6:6. Sendo que em Números 23:19 diz que ele não é homem para que se arrependa. De novo, um termo aí, Gênesis 6:6. No contexto aqui, gente, de Gênesis 6:6, a ideia do dilúvio, havia uma depravação total da humanidade. Às vezes, o que acontece, as nossas traduções, elas não trazem a ideia do texto original. Tem algumas coisas que a gente só compreende olhando alguns termos no original. E essa aqui é uma palavrinha que traz essa concepção. O que está no original aqui, Inahem, o termo que está lá no original. E a ideia é que Deus sentiu tristeza. Não é a ideia de arrepender-se. Porque Deus não se arrepende, Ele faz tudo perfeito. Não é como nós, que fazemos algo errado e depois nos arrependemos. Não existe isso em Deus. Então, o que está por detrás aqui nesse texto é que Deus sentiu tristeza. E aí Ele vai mudar a sua maneira de lidar com o ser humano, de lidar com a humanidade, né? Porque a obra foi distorcida. E aí vem o dilúvio. Então, o termo que está lá, talvez a NVI já nem traga mais arrepender-se ou arrependeu-se, né? Mas o que está, a mensagem que está nessa palavrinha é que Deus está triste, né? Eu acho muito mais forte e às vezes não entendo porque as traduções não trazem essa ideia. Muito bem. É o 6. Prosseguindo, Pastor Clayton, no início de Atos, vemos a morte fulminante, quase instantânea de Ananias e Safira. Se já estavam no tempo da graça, por que talvez todo esse rigor de Deus? Não sei. Vocês já pensaram se disciplina na igreja hoje fosse desse jeito, né? Traz o camarada ali de sede, né? E fulminante ali. Chama atenção de fato porque, vamos dizer assim, esse texto ele encaixaria muito mais fácil dizendo assim, vamos pensar lá no Números, Deuteronômio, por lá, esse negócio ia encaixar bem, né? Mas no Novo Testamento, né? Nós temos que lembrar que nós estamos no início da igreja, estamos no capítulo 5 de Atos, o negócio começou lá pelo capítulo 2, né? A igreja ainda estava iniciando. Nós estamos no período ainda de manifestações, vamos dizer assim, intensas, né? Inclusive de milagres, de exorcismos e tudo isso, né? Então, mesmo que, na verdade, é um período de transição, né?
Quando você olha mais para o final do Novo Testamento, já não se vê mais isso tanto, mas ele é bem o comecinho da igreja. Mas nunca pensei, né, por que isso, vamos dizer assim, estando já na era da graça, por que isso ainda, né? Isso. Sim. O Espírito Santo. Ah, sim. Uhum. Sim. Sim. E só lembrar que o problema não é se eles teriam dado, não teriam dado a oferta. Não é essa a questão. Isso. A questão é que eles praticaram uma coisa. Exatamente. Então foi a mentira. E é interessante que o texto ele usa duas expressões. Primeiro mentisse contra Deus e na sequência mentisse contra o Espírito Santo, né? Então essa... Sim. 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 Interessante isso. Não tinha pensado nisso. Muito bem, obrigado por ter acrescentado. Vamos mudar um pouquinho o perfil das perguntas. Tem tantas e tantas ainda por serem feitas aqui, mas vocês já perceberam o estilo das perguntas, né? São perguntas teológicas. Então, o que eu queria pedir para você, se alguém quiser fazer nessa hora aí, fique de pé, faça a sua pergunta em alta voz, mas com esse âmbito teológico, né? Não faça o beabá ali, o que é ceia, quem é Jesus, aí complica, né? Isso aí, a gente está no discipulado e no dia a dia. Dá para passar o plano da salvação, daí fazer A apelo. gente está no discipulado e no dia a dia para responder isso aí, mas perguntem aquelas que eu não vou saber responder ali no tete a tete. Só um pouquinho. É uma pergunta chata, eu acho. Mas a respeito de dízimo e primícias. Se isso é diferente, e se for, qual seria a diferença? E ali em Êxodo tá, Êxodo 23, 19, né? Tem tantos outros textos ali, mas esse é um deles. Das primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Então a dúvida é porque eu vi uma pregação, né? E o pastor explicou lá que o dízimo é aquela 10ª parte, né? Normal, que todo mundo entende. Mas as primícias seria o primeiro dia do teu salário. Então seria pegar o salário, dividir por 30 e o primeiro dia seria a primícia. E aí seria o salário, o dinheiro especificamente, ou seria, como fala aqui, os frutos e tal, chegar e dar uma oferta. E o que esse pastor falou na pregação é que seria pro sacerdote a primícia, né? Então seria, por exemplo, o pastor Vinícius aqui, eu chegar, o meu primeiro dinheiro ali, vamos dizer que seria R$100, o meu primeiro dia de trabalho, né? Eu daria para o pastor os R$100 ou como seria frutos aqui que fala na palavra, né? Eu pegar um mantimento no valor de R$100 ou sei lá, alguma coisa e desse para ele como primícia, não tendo nada a ver com dízimo. Isso foi uma pregação que eu vi e eu fiquei em muita dúvida. Sim, Deus trabalha no meu coração, mas vamos dizer que eu daria R$200 do dízimo e as primícias seria mais 100. Então eu teria que dar 300, né, 200 do dízimo e 100 das primícias pro sacerdócio, porque fala que seria para o sacerdote que está trabalhando na casa de Deus. Interessante a pergunta. Foi o Vinícius que pregou isso? Não? O que eu já vi de, como é que eu vou chamar, de malandragem, não tem outra, né, de criatividade em pregadores, não está escrito, né? Dízimo dobrado, promoção de dízimo a 8%, os caras fazem de tudo hoje em dia, né? É complicado. Essa ideia de primícias, nós temos que lembrar que nós estamos num contexto
rural, agrícola. A CLT não tinha sido aprovada ainda naquela época, né? Então esse negócio de ganhar um salário, né, chegar ao final do mês, ganhar um salário contadinho, direitinho, isso não existe. Existem pessoas que têm uma safra por ano e elas vão dar o seu dízimo da safra do ano. E aí a recomendação é, dos primeiros frutos, reserva isso para Deus, para a obra de Deus. Não sei se dá para dizer exatamente a mesma coisa de dízimo, não, mas a tentativa, pelo que eu vi, é assim, dízimo é a coisa que você tem que dar para a igreja, mas a primícia, o primeiro dia de trabalho, dá para o sacerdote. Aí apelou, né? Aí apelou. Isso, né? Então nós temos que lembrar que é um contexto rural, onde ainda hoje tem algumas, nós da Convenção Pioneira, nós temos algumas igrejas que são em contexto bem rural, né? E ali acontece isso, é uma safra por ano. Então não tem aquele negócio, todo final de mês dá lá o seu dízimo, lá o cara tem uma entrada por ano. E a recomendação é, dos primeiros frutos, primeira coisa, entrega a parte que é devida ao Senhor, entrega ao Senhor. Vocês sabem como é que funciona isso, né? Se você deixa do seu salário para dar lá no final do mês, ou deixa eu pagar a conta aqui, pagar não sei o quê, investir não sei o quê, não sobra. Então a recomendação bíblica é, quando colher, primeira coisa, entrega ao Senhor. Quando receber o salário no quinto dia útil do mês, primeira coisa, separa ao Senhor, né? Eu acho que é malandragem dizer desse jeito, né? Além do dízimo ainda tem as primícias. Não é. Isso, vamos dizer assim, o que a Bíblia, para mim a Bíblia diferencia entre duas coisas. Dízimo, que é aquela parte, vamos dizer assim, que não se discute se é mais ou menos, dízimo é dízimo, e para além disso são ofertas voluntárias. Tem uma campanha de missões, tem uma ação social que vai ser feita, tem sei lá, né, uma oferta especial para isso. E aí cada um é livre para dar e fazer o que quiser. Quiser dar os outros 90%, fica à vontade. Mas dízimo é dízimo. Quando fala de primícias, para mim é, vamos dizer assim, o princípio de... quando recebe, primeira coisa faz isso, né? E não, tipo assim, vai deixando, porque vocês já perceberam isso, a gente vai deixando, quando vê, acabou e não deu esse mês, né? Não sobrou. É óbvio que se eu olhar dízimo como algo que vai sobrar para o Senhor, nunca vai sobrar. Por isso a recomendação, primeira coisa, né? Que deve ser dado. Talvez o que estava por detrás aí dessa pregação é a questão de manter o sacerdote. Porque no contexto do Antigo Testamento, o sacerdote era mantido pelo povo. E aí, em alguns momentos, eles recebiam, né, coisas boas, sim, mas em outros momentos havia corrupção, como a gente vê no período de Samuel. E hoje também. Então, os filhos de Eli iam lá com o garfo e tiravam as partes melhores e foram condenados. Né? Mas era a responsabilidade do povo manter o sacerdote. Eu creio que isso ainda hoje também deve ser responsabilidade da igreja manter o sacerdote. Talvez. Sim, que é o correto, né? Sim, isso. Na verdade, são sempre tentativas de... eu não sei de que contexto foi essa pregação, mas você sabe que tem algumas igrejas que vamos dizer assim, a teologia é a arrecadação. Né? É quase uma franquia, quanto mais você arrecada, mais a igreja está sendo relevante, está crescendo, qualquer outra coisa. Né? E aí você tem que criar N opções, né? E aí essa é uma tentativa. Eu fico pensando às vezes, porque nós, cristãos, especialmente pastores, especialmente liderança de igreja, nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que foi levantado dentro da igreja. Nós vamos prestar contas. E eu fico pensando o que vai acontecer com pessoas que usam, né, textos bíblicos, contexto de igreja, para benefício próprio dentro disso. Eles vão ter que prestar contas para Deus. Eu acho que a coisa vai ser bem complicada. Pastor, em cima disso aí, uma pergunta, falando ali em malandragem. Essa semana, conversando com alguém, vou ilustrar a ação dessa pessoa. Também ela estava
triste com essa situação. O que vocês acham de um pastor induzir alguém a dar tanto de dízimo para receber em cima daquilo aí? Por exemplo, a pessoa dizimar 400, quando não é o 400 a sua realidade, para ganhar um salário de 4.000. Isso é uma falácia que tem sido pregado muitas vezes, né? Eu já vi inclusive um grande pregador da mídia evangélica, não sei se é um grande pregador, mas famoso pregador na mídia evangélica, né? Usando aquele argumento da seguinte forma, né? Se você quer colher feijão, você planta o quê? Planta feijão. Se você quer colher milho, você planta o quê? Milho. Se você quer não sei o quê, o que você vai plantar? Né? Então, se você quer colher bênçãos materiais, o que você vai plantar? Dízimos e ofertas. O argumento parece interessante, né? Só que é uma falácia. Porque dízimo não é plantio. Dízimo não é plantio. Dízimo é gratidão por colheita. Dízimo é gratidão pela colheita. Em lugar nenhum na Bíblia você consegue sustentar, eu vou plantar tanto para daí ganhar X. Lugar nenhum na Bíblia existe isso. Isso aí viria nós iríamos estar barganhando com Deus. Dízimo sempre é gratidão em cima do que eu colher. Isso, eles pegam textos que não tem nada a ver com o contexto de dízimos e ofertas e tentam aplicar, mas acaba sendo uma falácia isso, né? Biblicamente não dá para sustentar que dízimo é plantio, mas dízimo é gratidão pela colheita. Obrigado. Outra pergunta? Quem gostaria? Em Atos 10 diz que Cornélio era um homem temente a Deus, orava continuamente a Deus, dava esmolas, e mesmo assim Deus aparece a Pedro e leva ele a falar da morte e ressurreição de Cristo a Cornélio e aos gentios. Eu gostaria de saber se é possível afirmar que se o Cornélio, antes da ida de Pedro, se ele era salvo ou não, considerando o fato que na Bíblia também diz que Abraão foi justificado, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Só que isso foi imputado por justiça no momento em que a revelação teológica estava em andamento. Eu gostaria de saber se é possível afirmar se Cornélio era salvo ou não naquele momento. E se sim, se essa ida de Pedro até Cornélio seria uma forma de manifestação da extensão da salvação aos judeus, né, para os gentios. O livro de Atos é um livro sui generis, não tem outra coisa igual no Novo Testamento, né? Como livro histórico, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na interpretação dele, né? Tem gente que pega Atos e diz, não, mas está lá em Atos, aconteceu assim, então tem que acontecer sempre desse jeito, né? Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar em Atos. E em Atos existe um movimento que ele é gerido por Atos 1:8, na minha concepção. Porque o Atos 1:8 vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Quando a gente olha o desenrolar do livro de Atos, quase todo ele vai pegando esse mesmo movimento, né? Sem entrar na discussão, mas, por exemplo, a questão da descida do Espírito Santo, né? Primeiro tem em Jerusalém, os discípulos que estão ali, depois vai para Samaria, Atos 8, né? Depois vai para os gentios no Atos 10, né? Depois Atos 19, tem mais um grupo lá dos cristãos em Éfeso, né? Se pegar a evangelização, Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí vai até os confins da terra, né? Então, a construção do livro de Atos, ela foi feita, na minha opinião, de acordo com essa estrutura de Atos 1:8. Quando chega lá em Atos 10, que é o Cornélio, né? Diz que era um homem temente a Deus, que orava, né? É difícil. Oi?
Isso, se essa condição que é descrita do Cornélio, se já era um cara salvo e Pedro foi lá apenas para confirmar isso, ou se a conversão de Cornélio acontece naquele momento. Sim, sim. A questão... Isso. A questão é que... Sim, exatamente. E muito menos temente a Deus e que orava, né? Livro de Atos, e para mim na Bíblia toda, nós muitas vezes temos menos informação do que a gente gostaria de ter. Aqui eu gostaria de ter um versículo lá que dissesse assim, ele temia Deus, né? Ele era, né? Mas ainda não era convertido e por isso né? Não está escrito lá. Né? Ou nem dizendo assim, não, ele já era salvo, mas Pedro teve que ir lá por conta de que eles recebessem também o Espírito Santo, que parece que de certa forma é um pouco isso, né? Porque na cabecinha do judeu, lembrem bem, judeu e gentil, a coisa é meio crítica ali. Na cabecinha de um judeu, um gentil receber o Espírito Santo também, não pode. Tanto que quando você chega em Atos 11, Pedro tem que voltar para Jerusalém e se explicar como é que ele foi lá e impôs as mãos sobre um gentil, e o gentil recebeu o Espírito Santo. Como assim? Né? Voltando ao texto que eu mencionei antes da visão de Pedro, o próprio Pedro não estava preparado para evangelizar e para ir falar e impor as mãos sobre o gentil, e por isso Deus teve que dar aquela visão do lenço, né, com os animais ali, né? Então é difícil você dizer assim, Cornélio já estava convertido e foi apenas uma confirmação, ou se completou naquele momento, né? O texto não é claro quanto a isso. Atos 19, quando fala dos irmãos de Éfeso, ou das pessoas lá em Éfeso, tem uma situação muito parecida. Eles já tinham ouvido falar do batismo de João, mas não tinham ouvido ainda do batismo de Jesus e do batismo do Espírito Santo. Por isso Paulo vai lá e confirma isso, né? Então é difícil dizer assim, até ali já tinha chegado e dali para frente teve que completar, né? Já estavam salvos, mas né? Ou não eram. É um pouco complicado dizer, mas a gente tem que entender no livro de Atos esse movimento, né? A revelação ela vai acontecendo aos poucos, né? E o próprio Pedro, quando ele volta lá da visita do Cornélio, volta para Jerusalém, ele diz assim, e o que eu podia fazer? Se o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que caiu sobre nós lá no princípio, caiu sobre eles, o que eu podia fazer? Né? O próprio Pedro ainda estava tentando processar aquela ideia toda, né? Então é uma progressão que vai acontecendo dentro do livro de Atos, né? A gente tem que acompanhar um pouquinho isso. Obrigado. Mais alguém? Eu queria saber sobre o batismo do Espírito Santo. Os batistas acreditam que a gente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Mas na Bíblia também fala sobre o batismo dos dons. E se isso seria... Não, porque... A diferença, né, desses batismos, porque seria, a princípio, os dois falam como se fosse o batismo do Espírito Santo, né? Sim. Você tem alguma coisa mais clara sobre batismo dos dons? Essa expressão? Ou alguma passagem onde fala disso? Não, assim, a minha dúvida é se a gente recebe o Espírito Santo no momento da conversão ou se o batismo do Espírito Santo vem depois, através, por exemplo, do dom de línguas e como fala ou... Entendi. Existe vamos dizer assim, um conceito, especialmente nos meios pentecostais, onde se pergunta, você já é batizado no Espírito Santo? Aí a gente diz, sim, já sou. Você fala em línguas? Não, nunca falo. Então você não é batizado no Espírito Santo. Essa é a argumentação lógica que se usa no meio pentecostal, onde
a manifestação de línguas é comum, né? Interessante que eles não fazem isso com os outros dons, né? Você ensina, não, então você não tem o Espírito Santo porque não tem o dom de ensino, né? Esses nunca usam, é sempre milagres, línguas, interpretação, alguma coisa assim, né? A forma como nós, batistas, cremos, e eu acho que a Bíblia é bastante clara nesse sentido, o batismo do Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão. Eu teria uma grande dificuldade de quebrar a trindade no meio e dizer assim, eu recebi Jesus, mas o Espírito Santo não está, ele está num outro lugar ainda, ele não está aqui, só veio Jesus, né? Tem um texto em Romanos 8, 9, teria um bocado de textos que a gente poderia incluir agora, mas Romanos 8, 9 vai dizer o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito, ele nem sequer pertence a Cristo. É muito forte esse texto. E o Novo Testamento ele deixa muito claro. Ou você tem a Cristo e é batizado no Espírito Santo, ou você não é batizado no Espírito Santo e, portanto, também não tem a Cristo. Não existe um grupo, aquela ideia assim, existe a igreja e dentro da igreja um grupo especial, menor, né, que recebeu a tal da segunda bênção, né, que muitas vezes é colocado, né. Isso a gente não consegue ver no Novo Testamento, né. Ele fala, por exemplo, aos Coríntios, né, porque o que geralmente é colocado? Que nós... quem vai receber esse batismo no Espírito Santo, essa segunda bênção, né? A pessoa santificada, a pessoa que busca a Deus, a pessoa, né? Um grupo mais seleto, mais especial. Olha o que está em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham todos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está falando de uma unidade do corpo, todos são do mesmo jeito. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Ele está falando da igreja como um todo, e que todos foram batizados no mesmo Espírito. E mais um detalhe para a gente perceber aqui. Coloca isso contra o pano de fundo da igreja a quem está sendo escrito isso. Para quem se escreve isso? Coríntios. Os corintianos eram os caras mais complicados da época. Né? Se você olha no início não sei se tem algum corintiano aqui ou não, né? Só brincadeira, né? Mas a igreja de Corinto era uma das igrejas mais complicadas. Eles tinham problemas com carnes sacrificadas aos ídolos, tinham problema de divisão dentro da igreja, eles tinham problema de promiscuidade, né? de fornicação. Tudo que você imagina dentro daquela igreja tinha. E Paulo diz, todos nós fomos, porque aí seria, se é só de um grupo seleto, acho que em Corinto não tinha nenhum batizado no Espírito Santo. Mas ele diz, todos nós fomos batizados num mesmo Espírito. E mencionando ainda uma outra coisa, quanto aos dons, você mencionou o batismo dos dons, às vezes a confusão surge a partir de Atos 2:38, quando diz, Atos 2:38, quando Pedro se levanta ali no dia de Pentecostes e prega, e aí chega no final, o pessoal pergunta, tá aí, então o que a gente faz agora, né? Se isso tudo é verdade, o que a gente faz? E aí o Pedro vai dizer, arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui a gente tem que fazer uma distinção muito clara, porque alguns pegam esse texto para dizer, receberam então o dom de línguas, o outro recebeu o dom de cura, o outro milagres, o outro ensino, o outro exortação. Aqui não está falando de dons espirituais. A palavra grega para dons do Espírito é carismata, né, os dons espirituais. Aqui usa a palavra dorea, que é presente, e você receberá o presente do Espírito Santo. Qual é o principal presente? O próprio Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Então, no momento da conversão, do arrependimento, né, o que nós vamos receber é o Espírito Santo. É óbvio que junto com isso depois vem
Pedro vai falar que cada um sirva com o dom que recebeu, todo mundo tem algum dom, mas isso é outro processo. A habitação do Espírito Santo acontece no momento da conversão. Seria estranho dizer assim, eu já tenho Jesus, mas o Espírito Santo está esperando ali fora, né, para daqui a um tempo, quem sabe, né, vai acontecer. Isso. Pastor lá atrás. Eu já tive em igrejas que, por serem pentecostais, falam em língua e eu frequentei até inclusive uma igreja assim e nunca consegui falar em língua. E eu não sabia por quê. E fui perguntar e falava em língua, de que língua estão falando? Ah, língua dos anjos. Aí eu não achei isso na Bíblia, em lugar nenhum que tem que falar língua de anjo. Aí você, não, mas está lá em Atos. Pentecostes começaram a falar a língua dos anjos. Não, começaram a falar línguas existentes na época. Idiomas. Então é como se hoje aqui nós estivéssemos reunidos, todos aqui, né? Tivéssemos aqui franceses, alemães, russos, americanos falando inglês, português, todo mundo, e alguém ouvindo no seu próprio idioma o que o irmão está falando lá na frente. Ele fala uma língua lá, mas eu ouço na minha. Exatamente. Ele ouve em russo. Esse era o poder do Espírito Santo, mas línguas existentes. Sim. É isso que está na Bíblia. Sim. Nunca não achei na Bíblia nenhum lugar que diga que tem que isso é língua dos anjos. Então, sim. eu gostaria de ouvir a sua opinião. Sim. Não sei se só o pastor Roosevelt tinha pedido também, junto com isso. E aí eu completo depois. Eu acho que o Jorge já introduziu aí, né? A questão da associação do falar em línguas ser a evidência do batismo com o Espírito Santo. Isto foi baseado em Atos 2, porque é a única referência que tem. E se nós basearmos em Atos 2, quando alguém falou em línguas com o sinal do batismo do Espírito Santo, então a pessoa precisa falar idiomas estrangeiros e não outra língua. Porque foi assim. É isso? Isso. A questão de línguas vamos dizer assim, daria para ficar até às 9 da manhã falando só sobre esse assunto e o que isso já deu de complicações. Mas lembra que eu falei antes para o irmão ali sobre a questão da estrutura de Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos em Atos 4 momentos de batismo no Espírito Santo. Atos 2, Atos 8, os samaritanos, Atos 10, o Cornélio e Atos 19, os irmãos lá em Éfeso. E por que isso acontece? Por que não pode ter acontecido tudo em Atos 2? Porque os discípulos não estavam preparados para processar tudo isso. Por isso ele acontece vamos dizer assim, em ondas, né? E é interessante quando você acompanha esses 4 momentos, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Num tem línguas, no outro não tem, aí de novo tem, aí de novo não tem. Num tem imposição de mãos, no outro não tem, no outro tem. Num tem milagres, no outro não tem. Ou seja, não existe um padrão e o que tentam colocar hoje é aquela questão, e por isso eu brinquei no início, né? Você foi batizado do Espírito Santo? Sim, já fui. Você fala em línguas? Não. Então não é. Essa é a argumentação tradicional, né, que se coloca como se fosse uma evidência de estar batizado no Espírito Santo. Eu acho que reduzir a habitação do Espírito Santo à manifestação de um dos dons apenas é empobrecer muito a ação do Espírito Santo. Existem dezenas de dons alistados na Bíblia. E por que colocar isso como evidência? Na maioria das vezes em igrejas pentecostais, e não me entendam aqui como contrário, qualquer coisa em relação à igreja pentecostal, mas em muitos casos, línguas é colocado como uma espécie de status, né? Digamos assim, você já fala em línguas, né? Então você é de uma categoria, né? É o prime, né? O outro é o comum ainda, né? Eu acho isso muito complicado, né? Existem vários dons e graças a Deus que existem vários dons e por isso a igreja é um corpo onde cada um
serve a Deus e serve aos outros com aquilo que Deus dá, e não dá para reduzir isso a apenas um deles, né? Só tinha um texto aqui, a pergunta era dela, mas eu peguei rapidinho só um texto aqui que o senhor falou. Mas 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E tinha um outro aqui? O 13. Eu acho que era o 13. Não, é antes. Porque um é pelo Espírito e é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, os dons de curar, a operação de milagres, outro profecia, outro dom de discernir. Então é exatamente isso que o senhor está falando, está aqui em 1 Coríntios 12. Ele dá a cada um conforme ele pede, quer. né? Conforme Sim, quer. Vou passar aqui a exatamente. pergunta. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né, que assim a gente estava falando. Eu tinha sempre essa dúvida de como, quando a gente aceita Cristo, né, e com relação ao batismo com o Espírito Santo. Porque eu vim de uma igreja, eu vim da Assembleia de Deus desde pequenininha, né, e eles buscam muito o batismo com o Espírito Santo. Só que nessa tese do que a gente está conversando, eu pude entender que o batismo com o Espírito Santo é a sua aceitação a Cristo, né? E o batismo de línguas, eles buscam também da mesma forma, só que até com uns cultos diferentes, uns mover diferente, para você fazer a busca das línguas específicas, né, para isso. E acabou que o senhor acabou de responder a pergunta que ela fez, induzindo isso, né? Mas é bem tudo muito curioso e complexo, né? Sim. Não é uma coisa simples isso. Talvez uma das coisas que nós devêssemos, porque eu não estou com isso rejeitando todas aquelas experiências e questões que, por exemplo, uma igreja pentecostal tem no seu conjunto, no seu culto. Talvez o que existe é uma nomenclatura errada. Porque batismo acontece no momento que eu aceito a Cristo. Eu recebo o Espírito Santo e sou batizado no Espírito Santo. O que existe depois disso, e que a Bíblia vai deixar claro, é a questão da plenitude do Espírito Santo, que Efésios 5,18 vai falar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? E talvez aqui é uma área que a gente, vamos assim, não tem, vamos assim, lutado e brigado tanto por isso. A gente olha para os pentecostais que esperam uma experiência contínua e segunda bênção, e sei lá como é que chamam isso, né? E a gente é tão errado, né? E aí a gente vai para outro extremo e se mencionar Espírito Santo no culto quase já, né, tipo assim, toma cuidado porque ele vai transtornar o culto da gente, né? A gente também tem que cuidar para não ir para o outro extremo, né? E a Bíblia fala de buscar os dons, buscai com zelo os melhores dons, né? E até dá para fazer uma discussão toda o que são os melhores dons, né? Paulo lista vários deles, até em alguns lugares ele dá, e o primeiro é esse, depois aquele, né? E aí línguas não está entre os primeiros, mas se eu creio que Deus pode ainda manifestar isso hoje, mas muito do que existe por aí fora é falso, né? Tem gente por aí dando curso de línguas, né? Fala assim, repete, viu? Está falando em língua já. Eu acho que é totalmente fora. Mas eu não posso negar que existe manifestação real. Só que nesse sentido, a Bíblia é muito clara em sempre dizer, se houver, primeiro precisa ter um propósito, para quê? E tem que haver interpretação, senão não faz sentido. Ter uma manifestação de línguas e não ter interpretação não faz sentido nenhum. E Paulo é taxativo, ele diz assim, cale-se. Se não houver interpretação, que se cale e fique apenas para si essa questão, né? Mas é um assunto que dá muito pano para manga, né? A minha curiosidade é se o pessoal busca com essa mesma essência e desejo e vontade o dom da contribuição, né? Isso, né? Contribuição poderia ser também, né? Às vezes o cara passa O longe dom ali. do evangelista, né? O dom de ensino. Por que não, né? Orar, Senhor, manifesta em mim o evangelismo, né?
A gente dificilmente vê alguém dizendo isso, e contribuição então nem pensar. O cara passa longe, né? Isso. Esse Que não é para meu. alguns, é só colocar, para alguns, nem fazem ideia que contribuição também é um dos dons. E em Romanos 12, Paulo cita a contribuição como sendo um dos dons. Nunca vi alguém orando assim, Senhor, manifesta em mim o dom da contribuição. Nunca vi até hoje, né? Mas Sim. Sim. Hoje nós precisamos... Ele fala como uma suposição. Sim, sim. Mas estamos encerrando, pessoal. Nós vamos fazer 2 perguntas ainda. Eu quero deixar a primeira para o pastor Clayton. Eu vou passar aqui para o André, que já tinha pedido. Depois dele, a última, devido ao horário aí. A pergunta que eu queria deixar, já que a gente entrou no segundo batismo, a bênção do segundo batismo e por aí vai, um outro problema ou dúvida que sempre surge do meio pentecostal para o meio mais tradicional é sobre segurança da salvação. Perde ou não perde salvação? Essa pergunta é clássica para talk show, né? Terminar a noite sem essa pergunta não teria valido de nada todo esse processo, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Perde ou não perde salvação, né? Você quer que resgate todos os 2 grandes sistemas, arminianismo, calvinismo, o que cada um pensa sobre isso? Não, né? Aí eles vão ficar até as 3 da manhã, né? Russell Shedd tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: depende quem garante a tua salvação. Depende quem garante a sua salvação, né? Se ela está baseada nas obras que você faz, aí começa a patinar, porque, né? Agora, se ela é mantida pelo poder de Deus, né? Se ela vem da graça de Deus e é o poder de Deus que a garante, aí o processo é outro, né? Professor meu, ele disse uma vez uma frase que eu acho que ajuda um pouquinho dentro desse processo. No que depender de Deus, ela é eterna. No que depender do homem, espera-se a perseverança, esse processo de perseverança, né? Mas salvação não é uma coisa assim, eu acho que a própria pergunta, perde salvação, é como, eu achei ela ontem por aí, estou com ela no bolso, né? Pô, agora cadê? Onde é que está, né? Tipo, perdi a chave, né? Salvação é bem outro processo. Então, mas biblicamente nós temos, vamos dizer, base suficiente para ter essa questão de que é Deus que faz com que isso chegue até o final, né? Se tiver baseado em cima dos seus méritos, em cima do seu esforço de alguma coisa, bom, então seria discutível. Mas como isso está em outras bases, o que nos garante a salvação é a graça de Deus, então a resposta já está dada aí. Bom, é que eu acho que o Vini entendeu, eu queria fazer um acréscimo do que tinha falado antes da pergunta da... É que eu vejo que, pelo menos no meu ponto de vista, assim, eu vejo que a gente, tipo, teve também pessoas que estudaram o outro lado, né, para garantir, vamos dizer assim, fazer um contra-argumento do batismo do Espírito Santo, né? E eu, pelo menos, acho perigoso quando a gente começa a afirmar categoricamente que, não existe, tal, tudo mais. Eu conversei com um pastor, eu estava viajando e a maioria das igrejas no lugar onde eu estava, vamos dizer assim, existia esse batismo do Espírito Santo, né? E, na verdade, quando ele me falou isso, que eu estava conversando com ele, ele não condicionou o dom de línguas para o batismo do Espírito Santo. E aí eu perguntei para ele o que ele falava, aí ele me falou lá de Mateus 3:16, acho que está aqui. Deixa eu ver se... Mateus 3:16, que é assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Quando eu perguntei isso, ele me disse que a diferenciação seria essa, que
é como o senhor comentou ali antes, a gente recebe o Espírito Santo quando a gente aceita. Então, eles também, eles acreditavam nisso, só que eles entendiam que de alguma diferença existia tu receber o Espírito Santo como, porque Cristo aqui ele já recebia, ele Já tinha. já tinha. Sim, Mas sim. aí aqui nesse texto ele fala, e o Espírito Santo desceu sobre e pousou sobre ele. Então foi esse o questionamento que ele me colocou e naquele momento eu também não soube responder. Então é essa questão que eu fico. Me parece que associar esse texto de Jesus, porque em Jesus tudo é sui generis, tipo assim, comparar as nossas situações com a situação de Jesus é um pouco complicado. Até pergunta, digamos assim, o Espírito Santo, aquela imagem da pomba, ela é porque Jesus precisava ter certeza disso ou porque as pessoas ao seu redor? Quando você lê o relato a partir de João, do Evangelho de João, está bastante claro que era para que João identificasse que Jesus era o Messias e que Jesus era quem haveria de vir, e não que Jesus precisasse, né? Porque ele eternamente, né? E aí resgatar toda a questão da Trindade, ele não precisaria receber, assim como ele não precisaria nem sequer ser batizado. Por que ele fez isso, né? Vamos dizer assim, eu continuo insistindo um pouco que o batismo, o receber o Espírito Santo, acontece na conversão. Eu não estou negando com isso que, então depois disso não acontece mais nada? Claro, pode acontecer um monte de coisas depois disso. Se você olha, por exemplo, Pedro, acompanha o Pedro no livro de Atos. Quando é que Pedro recebeu o Espírito Santo? Atos 2. Aí chega um momento lá, Atos 4, Atos 3, Atos não sei quanto, lá e Pedro cheio do Espírito Santo e tal. O Pedrão, que não tinha coragem nem de dizer para uma empregada lá do palácio, lá, que ele tinha andado com Jesus, ele chega, põe o dedo na cara do Sinédrio e diz: o Cristo que vós crucificaste, no nome dele que nós curamos aquele coxo lá na entrada do templo. Opa, o que deu com Pedro? Pedro, cheio do Espírito Santo, falou aquilo. E em vários momentos, né, às vezes dá até a impressão que o Pedro está furado, né, porque ele está cheio de Espírito Santo, aí de repente, aí é cheio de Espírito Santo, aí de novo. Então,